irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 2 da classe dos adultos, que traz como tema geral Aviva a tua obra. E a lição de número 2 nos fala sobre o avivamento no Antigo Testamento, não é? A lição de número 2 estaremos aprendendo, lecionando no dia 8 de janeiro de 2023, primeiro trimestre deste ano novo, não é? Deus abençoe a vida de todos. Estaremos comentando agora a partir desse tema. Glória a Deus. O que é avivamento? Como e o que houve no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ou melhor, para tratarmos de avivamento. Nós vamos ver alguns avivamentos propostos na Bíblia. A leitura bíblica em classe nos aponta aqui, está pautado aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 34, versículo 29 a 33, e o texto nos diz assim: Então o rei convocou e ajuntou todos os anciões de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e ele leu aos ouvidos deste todas as palavras do livro do concerto, que se tinha achado na casa do Senhor, e pôs-se o rei em pé em seu lugar. Fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a tua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro, e fez estar em pé todos todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram os dos filhos de Israel, e tudo quanto se achava em Israel obrigou a que tal culto servisse ao Senhor, servisse ao Senhor seu Deus todos os seus dias que se desviaram, todos os seus dias não se desviaram após o Senhor, Deus de seus pais, não é? Então o texto começa falando sobre o avivamento, não é? Teve o avivamento no tempo de Moisés, teve o avivamento no tempo de Josias, teve o avivamento no tempo de Samuel. Essa lição está muito bem embasada nos acontecimentos, né, do Antigo Testamento. Então, se você der uma lida na história de Israel, você vai ficar bastante inteirado sobre essa temática, ok? Temos aqui alguns livros, posso indicá-los, não é, para que você se ache dentro do tema, ou seja, você tenha êxito dentro da temática dessa lição desse dia, não é? Na verdade, a lição ela trabalha essa proposta da história de Israel, tá certo? Muito bem. Então, o reavivamento sob o prisma do Antigo Testamento, não é? Como vamos lidar com isso, não é? A palavra ocorre no Antigo Testamento de diferentes lugares. Você vai encontrar que pode ser encontrada com frequência nos livros da história da igreja, de todo muito conhecido por nós. Por exemplo, há 3 termos dentro desse contexto que são desafiadores. Por exemplo, algumas formas integrantes: reavivamento, prisma e Antigo Testamento. Não é que uns chama de velho, eu gosto de chamar de antigo, não é? Porque o antigo se preserva, o velho se acaba. Não é? Então, começando com o termo reavivamento, podemos notar que ele ocorre em Gênesis, Juízes, Samuel, Salmos. Então, segundo os textos que vamos expor aqui, o que a lição nos propõe, uma pessoa que pode ser reavivada ou revivificada em diferentes áreas da vida. Em Gênesis capítulo 45, verso 27, vemos a respeito de José, mandando que trouxesse o seu pai, e lemos que o espírito de Jacó, seu pai, reviveu, não é? Então a palavra hebraica significa fazer o espírito
viver novamente. Então, avivamento no Antigo Testamento, no hebraico, significa fazer o Espírito viver novamente, ou seja, ser vivificado, né? Embora não se estivesse morto ou sem vida alguma, mas estava muito abatido de espírito, muito triste. Ele reviveu, tornou-se reavivado em seu espírito, tomou ânimo, né? Achou ânimo. É muito difícil dizer que foi um reavivamento espiritual nesse caso aqui, mas o que tudo indica é que ocorreu foi um reavivamento emocional na vida dele, né? Em Juízes capítulo 15, verso 19, nós vamos encontrar Sansão, né, que estava muito faminto, sedento, mas quando ele bebeu água, em seu espírito recobrou o alento, aliás, e reviveu, né? Novamente ocorre a mesma frase, e desta vez referindo-se ao bem-estar físico e não apenas o bem-estar emocional, né? Na revista, o primeiro tópico da lição nos diz assim: o panorama do Antigo Testamento, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O avivamento no tempo de Moisés, quando José, filho de Jacó, morreu, os povos israelitas sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam por parte de Deus. No governo de José, por exemplo, Êxodo capítulo 1, versículo 8, 9, 13, 14 e Atos capítulo 7, verso 18 e 19. Então Moisés foi divinamente chamado lá no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Então, ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo, né, lá do Egito, dizendo: eu sou Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Capítulo 3, verso 6 do livro de Êxodo. Então, diante desta visão, o Senhor esclareceu que enviaria ao Egito a fim de libertar o povo. Então, tinha um objetivo específico, né? Libertar o povo. O povo precisava viver a liberdade de novo, né? Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando as pragas, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair do país, né? Então Deus tem os meios de como cuidar do seu povo, né? Nós vamos observar que em 1 Samuel, capítulo de número 30, verso 12, encontramos Davi que há 3 dias estavam sem comer e sem beber. Então lemos também que o seu espírito retomou, reviveu, ele comeu. A palavra é usada, também significa retornar, voltar, portanto seu espírito voltou a ele. Agora, quando vamos aos Salmos 80, vamos aprender também que se aplica ao reavivamento, a revivificação da alma. Então no versículo 3 lemos: faze-nos voltar, restaura-nos, ó Deus, faze-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. No verso 7 do capítulo 80 dos Salmos. Faz-nos voltar, não é? Faz-nos voltar. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Volta-te para nós, o mesmo verbo que está usado aqui, mas agora não como no sentido de restaurar, mas de voltar. No verso 18, não iremos de após ti, reaviva-nos, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Haveria ali uma proteção, eles estavam pedindo ali uma proteção de Deus para que não só se revigorasse, mas que fosse guardado, né? E assim sucessivamente. O salmista, no Salmo 85, no verso 6, a questão que ele coloca aqui é que não tornarás a vivificar-nos pelo teu povo se alegrar em ti. Ou seja, é uma pergunta. Não vai voltar a vivificar o teu povo para que o teu povo se alegre em ti? Né? E no hebraico ler-se aí mais ou menos o sentido do salmista estivesse dizendo: deixa-nos respirar novamente, traz-nos fôlego novamente, né? E no Salmo 19
a lei fala da lei do Senhor, a Torá, que é perfeita, refrigera e vivifica a alma. Então o reavivamento está pautado dentro desse contexto da palavra de Deus no homem. Depois, também no tópico, subtópico 2, do tópico 1 da lição, nós vamos ver o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para anunciar a maldade do povo, o povo rebelde, a apostasia, o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer, por exemplo. Os israelitas foram derrotados, resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, um sacerdote totalmente libidinoso, beberrões, totalmente descuidado das coisas de Deus. Sabemos da complacência com esse erro do sacerdote Eli, não é? E, ao saber da tragédia dos seus filhos, bem como da tomada da arca dos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu, não é? Não restava mais nada para ele, se descuidou o tempo todo, passando a mão na cabeça dos seus filhos, né? Vamos observar também que ele foi dentro desse contexto dos acontecimentos de Samuel, exortou os israelitas ao arrependimento. 1 Samuel capítulo 7, verso 2 a 6. Né? Assim o povo se humilhou, buscou o Senhor e que lhe deu grande vitória. Né? Um grande avivamento chegou em Israel e Samuel julgou o povo todos os dias da sua vida. 1 Samuel 7, versículo número 15. Né? Depois temos o avivamento de Josias. Né? Dentro desse contexto de fôlego, de reviver, de reavivar. Então, nós vamos encontrar todas as passagens, trata da vida religiosa do povo. Né? Em Gênesis 3, registra a vida de Adão e Eva, lá no Éden, em comunhão com Deus, numa relação pactual, que no versículo 8 lemos que ouviram a voz do Senhor que passava no jardim, pela viração do dia, isto é, mostra um relacionamento de comunhão espiritual entre o homem e Deus. Eu estou seguro de que, antes da queda, Adão nunca orou pedindo um avivamento, né? Porque ele precisava daquela, não teve como se esconder quando o Senhor passou por ali e ele não teve como fugir da realidade, né? Estava ali ele precisando da misericórdia de Deus sobre a vida dele, não é? E sobre a vida do povo também, por que não dizer, não é? Depois nós temos aí o reavivamento de Josias, não é? O avivamento que está citado em 2 Crônicas 33, não é? Que é o texto proposto praticamente na nossa lição. Nós estamos no capítulo 34, mas nós vamos ver no capítulo 33, verso 1 e 10, não é? Diz o texto que depois do reinado de Ezequias, o rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se e caiu na idolatria, no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor e fez passar seus filhos pelo fogo, usou de prática ocultista, né? Com a punição Deus enviou exércitos assírios para prender com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu a sua oração, ele retribuiu o reino, né? Há sempre o perdão de Deus em pauta, né? Desde que se arrependa, né? Então a palavra avivamento, dentro desse contexto todo, nós vamos ver, falamos sobre a questão de Moisés, aí nós temos também o avivamento de Josué, não é? O avivamento de Josué, capítulo 23, 24, nós temos as tribos mais ou menos encaminhadas, né? Já todo mundo já com seu espaço de terra, a maior parte dos inimigos já havia sido destruído e as tribos partem para tomar posse da sua parte que lhe cabiam, né? Temendo que a nação viesse a se esquecer do Senhor, o substituto de Moisés, no caso Josué, no final da sua vida, ele reúne a nação, traz um reacender, levando o povo a lembrar de que Deus fez, reafirmando a lei, o que resultou em uma renovação da aliança da parte de Deus. Então o que nós precisamos é sempre saber que Deus é conosco, que Deus está conosco, que Deus está nos vendo, contemplando-nos e que essa aliança precisa ser renovada constantemente. Esse reavivamento precisa estar vivo, não é? Em nós, vivo constantemente em nós. Já no capítulo de 2 Reis, capítulo 22,
e 23, fala do reavivamento de Josias. Há pouco eu quero fazer aqui uma correção. Quando eu citei Crônicas 33, 1 e 10, fala da desobediência das práticas ocultistas do Manassés, tá certo? Só fazendo aqui uma correção para que não fique equivocada a situação, ok? Com o passar dos anos, vieram os reis de Israel, se dividiu em duas nações. Nação do norte manteve também o nome de Israel, e a nação do sul com o nome de Judá, né? Norte e sul. Então, para se afastar irremediavelmente de Deus, a nação do norte foi levada pelos assírios, que dizimaram a nação, né? O reino do sul também se afastou, mas a administração de alguns reis piedosos, tementes, fizeram com que o castigo divino fosse protelado, né? Um desses reis foi Josias, filho de um rei mau, né? Josias foi coroado muito jovem, mas logo começou uma reforma na nação e deu-se o início a uma reforma no templo, né? Então, algo surpreendente aconteceu. O livro da lei é encontrado, né? O livro chega até as mãos de Josias, que rasga suas vestes em desespero. Então o rei e a nação estavam sob grande perigo, né? E as escrituras haviam sido negligenciadas. A morte pairava sobre a nação. O Senhor é consultado a respeito disso, né? Mas Deus tem boa vontade para com o rei, que se humilha diante de Deus, né? E o castigo não virá logo, ou seja, Deus protelou. O rei pôde descansar em paz, mas a despeito do livramento que recebera o rei, não se contém. A nação precisa ouvir o que está escrito no livro do concerto, né? Então, isso que acontece, todos os moradores de Jerusalém são reunidos ali no templo, e as escrituras são lidas diante do povo. Então o resultado foi um verdadeiro avivamento da fé judaica. Os ídolos foram destruídos, os altares profanados foram derrubados, né? Os feiticeiros, os caçadores e estipados foram estipados dali, foram caçados e estipados, né? As casas de prostituição ritualísticas foram derribadas, e o resultado dos falsos profetas foram abertos, os sepulcros, aliás, dos falsos profetas foram abertos e seus ossos queimados. Uma grande ofensa para os judeus. O pacto entre os judeus e Yahvé e Jeová e Deus é renovado. E isso precisamos fazer sempre. Fazer uma varredura no nosso subconsciente, fazer uma varredura nas nossas práticas, fazer uma introspecção em cada um de nós, para que possamos varrer tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que possa ser queimado no fogo do Espírito e possamos ser reavivados constantemente. É isso que precisamos. Reavivamento não é pulo, reavivamento não é gritos, reavivamento é consciência de salvação, consciência do Deus que nós servimos. Consciência traz obediência, consciência do Deus que servimos e da sua santidade traz santidade para nós outros e obediência à sua santa palavra, tá certo? Muito bem. Então isso foi o que Josias fez. No dia de Neemias também, nós já estamos no segundo tópico da lição, considerando os pecados, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Ou seja, nos dias de Neemias se achava na função de copeiro de Artaxerxes, na Pérsia, né? Quando foi informado da miséria da que a cidade de Jerusalém encontrava-se. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fundidos, quebrados, né? E suas portas queimadas a fogo. Neemias capítulo 1, verso 3. Né? Vemos aqui que ele orou ao Senhor durante 4 meses, com grande lamento. Então houve a confissão de pecado e assim sucessivamente. O texto diz aqui, no capítulo 9 e capítulo 8, também vai falar desse avivamento através de Esdras, né? Então, após a morte de Josias, Judá tornou-se afastar de Deus. O resultado resultou no cativeiro babilônico, né? E com o passar do tempo determinado por Deus, os judeus receberam a permissão para retornar, né, a Jerusalém, mas após mais de 70 anos, o povo de Judá não se lembrava da lei e nem mesmo conseguiram entender o que nela estava escrito. Então o hebreu já não era tão bem compreendido, as
As pessoas agora falavam, liam em aramaico, um idioma semelhante ao hebraico, né, que se tinha naquele tempo, que para superar essa dificuldade, já que a tradução do Antigo Testamento para outro idioma não era visto com bons olhos, apesar de haver alguns textos, né, escritos em aramaico, Esdras, a pedido dos filhos de Israel, leu a lei do Senhor, e seus filhos e ajudantes iam se explicando o sentido do texto de forma tal que todos podiam entender. Capítulo 8, verso 8 do livro de Neemias, não é? E assim sucessivamente. Então, isto abalou a estrutura de Israel. A leitura da lei por si se acarretou nos maiores avivamentos da nação, né? Então, a palavra de Deus, ela tem sempre espaço. A leitura da Bíblia, o cumprimento da sua palavra, não é? E que a Bíblia, Deus fale conosco por meio da sua palavra, o avivamento é constante. Hoje é assim de igual modo, porque Deus não mudou. Ele continua sendo Deus em todos os aspectos possíveis, né, que nós entendemos. Então, ele continua sendo o Senhor, certo? Depois de tudo isso, a nação como um todo voltou a sua atenção para a vontade escrita de Deus, né, que é a sua palavra, e a aliança outra vez foi renovada. Doravante, nós vamos ver também todo o cuidado que houve naqueles dias, né? Depois houve a confissão de pecado, houve o avivamento por meio do ensino da palavra, conforme eu disse há pouco, né? E depois nós temos aí o tópico de número 3. O tópico 3 fala do avivamento da palavra de Deus, não é? A palavra de Deus corrige, não é? No Novo Testamento há uma porção de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Veja que a marca dessa orientação apostólica não é exibicionismo, né, espiritual, não é grito, não é emocionalismo, não é as expressões corporais, né, irreverentes que se faz nos cultos aí que se vê. A gritaria e muitas violações da exegese bíblica, não é? Do que diz o texto propriamente dito. Não é isso. Aqui fala do respeito de ouvir a voz de Deus e corrigi-la, o homem, e ler e seguir como ela é. Aqui há uma orientação ao culto avivado de acordo com a palavra de Deus, ou seja, o avivamento é de acordo com a Bíblia. Nesse culto proposto aqui, Deus pode enviar um avivamento genuíno com resposta de quebrantamento espiritual às orações de todo o seu povo, não é? Temos que ter cuidado com tudo isso. O maior dos avivamentos acontece com o advento do Messias, né? Então o tempo passou, mais uma vez a nação de Israel se encontrava distante do Criador, mas com a chegada da plenitude dos tempos, em Gálatas capítulo 4, verso 4, Deus enviou sua própria palavra aos homens. Bom ou não, preciso dizer que uma vez que Cristo era a própria palavra, ele cumpriu a sua vida terrena, toda a lei, e revelou as coisas que estavam ocultas desde a criação do mundo. Mateus capítulo 13, versículo número 35. Então, em Cristo Jesus, o mundo teve vida, não é? É exatamente isso que João fala em sua primeira epístola, o que era desde o princípio, e que vimos com os nossos olhos e temos contemplado as mãos que tocarão da palavra de Deus, que tocaram da palavra de Deus, da palavra de vida, né? 1 João capítulo 1, versículo 1. Em Jesus a humanidade passou a ter vida, houve uma mudança estrutural na história, né? Resultou no maior de todos os avivamentos, pois com Cristo o homem foi reconciliado com Deus. Jesus explicou isso em todo o Antigo Testamento e fez a cumprir, e começando por Moisés, todos os profetas explicando-lhe que ele se achava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, verso de número 27. Né? Em Jesus, Deus restabeleceu a nova aliança que alcançou todos os homens. Então eu poderia passar essa página, né, escrevendo tudo isso que Jesus, toda a história que Jesus escreveu em nossa vida. Depois veio o avivamento dos apóstolos, né? Então o avivamento dos apóstolos com a disseminação do Evangelho,
vários grupos tentaram em todo o período apostólico perverter as boas novas da salvação, mas os judeus queriam dar um jeitinho para harmonizar a lei e a graça, mas com isso, como se isso fosse possível, ser salvo pela graça, ainda cumpre a lei, né? Então, os gnósticos, por exemplo, queriam perverter a mensagem evangélica, né? Diluindo em sua filosofia, isso tudo regado com os aproveitadores, e já existiam naquela época. Então, que volte à meia-noite tentava se beneficiar, volta e meia, aliás, tentava se beneficiar com a igreja, e com o caso de Simão, por exemplo, não é? E Diótrefes, e dentre outros, tá certo? Então a resposta dos apóstolos foi restabelecer aquilo que Cristo havia ensinado. As epístolas nada mais do que a explicação dos ensinos de Cristo, né? Então a firmeza da palavra, o escudo que protege do erro. Então com isso o texto diz que a palavra, a espada do Espírito, como diz o apóstolo Paulo, né? E assim sucessivamente. Dentro desse contexto, eu quero ficar por aqui, desejando a você muitas bênçãos de Deus, né? Que nesse ano de 2023 nós possamos aprender mais dentro da sua sacrossanta palavra. Depois veio a reforma, depois veio também o avivamento do século XVIII, não é? Para falar de grandes últimos avivamentos, vamos usar a base de John Healy, por exemplo, J.C. Healy. Segundo ele, a condição moral deplorável que se encontrava no nosso país daqueles dias quase dispensa qualquer comentário. A impiedade, a perversão dos homens, cada dia. Mas isso, Deus trouxe um avivamento tremendo para o povo, e nós sentimos isso hoje, a sua presença constante em nosso meio. Que Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.